pra todo mundo que é novo aqui, obviamente todo mundo, porque o canal é novo, mas eu vou estar aqui fazendo uma rotina de estudo com vocês, pra vocês entenderem mais ou menos como começa a vida de alguém que tá querendo entrar na carreira de análise de dados. Sejam muito bem-vindos e vamos pro vídeo. Eu quis começar esse vídeo um pouco mais dinâmico, não sei porquê, vozes da minha cabeça, mas ok. Então, é basicamente isso que a gente vai estar tendo aqui nesse canal. O intuito mesmo é trazer informação sobre análise de dados para quem está começando, ciências de dados, e criar uma comunidade muito legalzinho para quem está começando, porque é muito difícil no início. Quem está começando na área deve saber, quem está querendo começar deve ter uma noção, porque programação não é nem um pouco fácil. Aqui a gente não está falando de programação, não é programação de software, não é essas coisas. A gente está falando de análise de dados, ciências de dados. Dá para mim dar uma explicada rápida o que seria isso, para clarear um pouco a mente de quem não conhece ainda. Quando a gente fala de programação, normalmente a gente fala de criação de alguma aplicação, o desenvolvimento de um projeto do início ao fim de alguma aplicação, de um software, de um site, o desenvolvimento em si. Quando a gente fala de análise de dados, que é a ciência de dados, a gente está falando de usar linguagem de programação para exclusivamente fazer uma análise de dados que já existem. Como é no caso de, por exemplo, você analisar dados de entrada e saída de estoque. Ou você analisar dados de aumento de venda, queda de venda, melhor mês para vender determinado produto na sua empresa, meses que você vende menos tal produto, você vai comprar menos e tudo mais. Todas essas análises elas vão te dar um resultado, mas só após esse resultado que você pode fazer uma análise humana, digamos, porque você consegue analisar os dados, né, com a programação, mas é um pouco mais complexo você determinar o que você vai fazer com esses resultados a partir daquilo. Então, o cientista de dados, qual que é a diferença do analista de dados e o cientista de dados? O analista de dados, ele sabe tratar o dado. Ele tem a capacidade de usar todas as ferramentas necessárias para você exemplificar o que determinada quantidade de dados, tipo, a gente chama de CSV. É CSV? Acho que é isso, tá certo. Acho que é isso. Que é um documento com vários valores aleatórios a partir de um certo momento, mas que faz total sentido, né? E daí você vai pegar esses valores e vai fazer uma tradução, digamos. Você vai deixar legível. Porque inicialmente é só um monte de valores aleatórios em planilha, coluna, mas daí você vai tornar eles legíveis. O que esses dados estão querendo dizer? O analista faz isso. Ele vai ter a capacidade de pegar esses dados e meio que traduzir eles. O cientista de dados, ele já faz uma parte um pouco mais holística da coisa. Ele vai saber, obviamente, fazer toda essa questão, né? Porque ele precisa entender como o analista fez. Mas a sua parte é mais sobre o que fazer, quando fazer e analisar os resultados. Então, é um pouco mais sobre analisar os resultados em si do que fazer a análise de dado. O cientista de dados ele tem a capacidade um pouco mais organizacional. É meio que uma vibe meio sênior da vida, mas muitas das vezes a empresa só tem o cientista de dados e ele faz tudo, ou o analista de dados e o analista faz tudo. Mas aí a gente tá falando de Brasil. Mas ok.
Agora que a gente já teve um pouco mais de noção, né, do que é que eu tô falando, eu vou estar falando um pouco por que eu gostei dessa área e o que vai ter mais ou menos no canal. Eu comecei com programação de robô quando era mais nova. Sempre quis entrar para a área de programação. Depois eu entrei em um curso de programação de software, que é o famoso VB. A maioria das pessoas mais antigas, ou quem já fez faculdade na área, sabe o que é VB. Nunca mexi com Delphi, um pouco só, mas que é um parente ali do VB. Mas eu comecei com isso, então meu sangue era mais para programação. Fui para desenvolvimento web, não curti tanto. Gosto, mas não é tão, tipo, back-end eu gosto. Análise de dados, análise de dados, banco de dados, também é uma coisa que eu gosto, API e tal. Mas aí eu fiquei muito interessada nessa questão da análise de dados, porque ela envolve muita estatística. E ela é muito utilizada no campo da economia, no campo da estatística, obviamente. E hoje em dia é usado em todas as áreas. É importantíssimo um pesquisador que é bem conceituado ter um analista de dados para fazer o simples, que é analisar os dados presentes de determinado conteúdo, determinado assunto. E fazer a coleta básica e análise e trazer os dados para você. Porque você fazer isso, você já tem o trabalho de pegar o resultado e tirar uma conclusão disso. O pesquisador hoje em dia não quer mais fazer isso. Ele quer olhar os dados e fazer alguma coisa com aquilo. Então, o analista ele meio que serve para facilitar esse trabalho. Hoje em dia é extremamente necessário. Tem várias áreas de atuação para analista de dados. Eu posso fazer um vídeo só para isso. Mas eu quis entrar nessa área exatamente por fatores de mexer com muito dado e coisas e estatística. Eu adoro isso. Eu vou ver o que dá. Eu gosto muito de programação, meu foco é ir para programação, mas eu quero muito aprender análise de dados primeiro, porque eu acho que é muito útil. Mesmo quando eu tiver na programação, eu acho que é muito útil. No meu caso, eu tenho um pé nos dois lados, então vocês esperem ter vídeo de ambas as partes aqui no canal. E eu acho que da minha parte é isso. A intenção aqui é criar um ambiente legal de compartilhar ideias. Eu não sou detentora de conhecimento nenhum. Eu adoro me aventurar nas coisas. Então, é um pouco difícil. Mulher na área. A gente tá vendo surgindo mais agora, esses tempos. Mas eu tenho paixão pela área desde muito novinha. Então, desde que eu não sabia nem mexer no computador direito, eu já queria ser programadora. Sendo que nem era algo famoso, nem era modinha, igual o povo fala hoje em dia, né? Eu sempre quis, e isso é uma coisa que quem é da área fala que é bom pra mim, mas tamo aí, né? Vocês vão ver mais ou menos a minha saga até conseguir um emprego. O objetivo é do zero a conseguir um emprego como analista de dados. E depois a gente vai ter outra saga, que vai ser mais foda ainda.